Fala, pequeno investidor, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo do que tem acontecido com o fundo imobiliário HGRE11. Esse é um fundo imobiliário gigante do mercado de lajes corporativas que teve aí um dividend yield de mais de 8% nos últimos 12 meses, o que é um dividend yield considerado bom para um segmento de lajes que sofreu bastante e tem sofrido bastante desde o início da pandemia, e também é um fundo que tem mais de 110 mil cotistas. Então fica ligado que você vai sair daqui craque sobre o HGRE11. Esse fundo é um fundo extremamente diversificado, ele tem 21 ativos distribuídos em 4 estados diferentes. Fantástico, né? E ele também é um fundo que basicamente atua no setor de lajes corporativas, que, como eu comentei há pouco, foi extremamente impactado desde o início da pandemia. Afinal de contas, as empresas liberaram seus funcionários a trabalharem de home office e grande parte, ou pelo menos uma parte razoável dessas empresas, descobriram que na verdade você não precisa estar todo dia no escritório junto com a galera. Logo, a gente sabe que lajes corporativas têm ali uma indefinição maior do que pode ser esse segmento no futuro. Por outro lado, a boa notícia aqui é a seguinte: nesse mês de janeiro, pela primeira vez desde março de 2020, a gente viu um número maior de salas sendo alugadas, quer dizer que o mercado está absorvendo, ou pelo menos agora no mês de janeiro, conseguiu absorver mais espaço de salas que estavam vagas. Isso pode ser o início da recuperação no mercado de lajes corporativas. Mas você vai ver aqui nesse relatório que o desafio, principalmente para o HGRE11, ainda é grande. Então vamos parar agora de introdução e vamos direto para o relatório gerencial. Esse é um fundo imobiliário que ele está com uma cota de mercado sendo negociada a R$ 132, mais ou menos, versus um valor de cota patrimonial de R$ 165. Isso quer dizer que tem um desconto aqui versus o valor de patrimônio grande. É um fundo de valor de mercado de 1,6 bilhões de reais e tem aí quase 117 mil cotistas. O último rendimento que esse fundo anunciou de distribuição foi de 69 centavos por cota, que transformando isso em um dividend yield no ano daria 6,26%. Qual que é o grande ponto aqui de atenção desse fundo imobiliário? É a vacância física em 26,5% e a vacância financeira em quase 30%. Agora, a parte interessante desse fundo, que o gestor até comenta aqui, é que esse fundo teve uma receita total de R$ 1,19 por cota. Isso, abatendo os custos, representou um resultado de R$ 1,01 por cota. Por outro lado, como a gente viu aqui em cima, a distribuição desse fundo foi só de 69 centavos. Isso aconteceu basicamente porque o gestor tem alguns pagamentos, alguns passivos a fazer, ele também está fazendo reformas em alguns prédios e aí por isso ele decidiu guardar uma parte maior nesse momento do resultado para conseguir abater esses pagamentos e além disso manter mais ou menos ali uma distribuição de rendimentos constantes. Se até o final do semestre sobrar dinheiro em caixa, ou seja, tiver mais do que 95% do lucro ainda não distribuído, aí provavelmente o gestor vai distribuir uma porrada só mais para o final do semestre. Um ponto muito importante desse fundo, como o próprio gestor diz aqui, ele tem passado por alterações no portfólio. Então ele tem feito algumas vendas de imóveis, ele também está fazendo reforma de alguns prédios e além disso ele tem um pagamento de uma compra que ele fez e esse pagamento ele vai até 2028. Então por isso que o gestor tem sido um pouco mais defensivo na gestão de fluxo de caixa desse fundo. O gestor também comenta que ele acabou de fechar uma primeira locação para um dos edifícios, que vai ocupar aí o primeiro andar. Isso deve reduzir a vacância física, pelo menos um pouquinho, e vai ser refletido no próximo relatório gerencial. E tem um dos prédios desse fundo imobiliário, a Torre Martiniano, que ela está em reforma. Vamos dar uma olhada como é que está o andamento dessas obras. Então, nesse momento, ele já tem aqui um acumulado de reforma de 73%. Agora em janeiro de 2022, ele deve terminar ali em maio/junho de 2022, toda a reforma física. Em compensação, em relação ao acumulado financeiro, ou seja, o pagamento dessa obra, ele já pagou um pouquinho mais, nesse momento ele já realizou 75%. Então daqui a pouco estamos chegando no final dessa torre, provavelmente já vai conseguir colocar novos inquilinos e começar a gerar receita para o fundo e parar de gerar despesa. Vamos dar uma olhada então como é que foi a composição de resultado, a DRE desse mês. Então o fundo no mês de janeiro teve uma receita de 8,7 milhões de reais, pouco acima
da receita de dezembro de 2021. Em relação a rendimentos imobiliários, ele teve um resultado negativo de 726, quase 727 mil reais, pior do que o mês de dezembro. E se a gente olhar o acumulado dos 12 últimos meses, esse rendimento imobiliário teve um resultado negativo aí de quase 9 milhões de reais. Ele teve um ganho de capital bruto de 6 milhões de reais, e aí basicamente aqui esse ganho está relacionado à venda que ele pode ter feito de imóveis, à venda de imóvel parcial ou imóvel inteiro, por isso que esse resultado entra para o fundo numa porrada só. Isso aqui não é um recorrente, tá? Ou seja, no final das contas, em janeiro ele teve uma receita total de 14 milhões de reais, abatendo aqui as despesas imobiliárias e as despesas operacionais, são as despesas aí do dia a dia, totalizando uma despesa de 2 milhões de reais, o resultado líquido foi de quase 12 milhões, 11.982. E olha só que interessante, o rendimento anunciado, ou seja, quanto que de fato ele vai distribuir no mês de janeiro, foi de 8.154. Então aqui a gente pode ver que ele deixou uma grana guardada em caixa para posteriormente conseguir manter ali, fazer algum pagamento que pode vir a acontecer, ou ainda ele vai deixar para distribuir essa grana um pouco mais para frente. Quando a gente olha como é que foi construído esse resultado de forma gráfica, esse gráfico é muito bom, tá? A gente consegue ver que ele tem uma receita potencial, ou seja, se ele tivesse todos os seus imóveis alugados para algum inquilino e esses inquilinos estivessem pagando em dia, a receita potencial do fundo imobiliário por mês seria esse valor aqui, de 13.579.000. Por outro lado, ele deixa de ganhar 4 milhões de reais porque está vago, né? Não tem inquilino. Ele tem também 883 mil reais de carência e descontos que ele deu nesses aluguéis para os inquilinos, então ele também deixa de ganhar. Ele ainda tem 142 mil reais relacionado a adiantamento, atrasos, multas e pagamentos de juros que ele tem que honrar. Agora, em compensação, ele tem alguns resultados positivos aqui que contribuiriam para esse resultado de locação. Teve 13 mil reais de diferimento e 223 mil reais de receitas diárias comuns. Então, provavelmente aqui, sabe aqueles cafés que você tem na área comum do prédio? Então, aquele café ele aluga, ele paga um aluguel por aquele espaço. Além disso, possivelmente, parte do resultado que aquele café gera também vai para o fundo imobiliário como se fosse uma taxa. Então, esse tipo de receita aqui entra neste item, totalizando uma receita de locação de 8.775.000 reais, que dá exatamente o valor do resultado do mês. E aí, olha só, quando a gente olha o resultado do fundo por cota, a gente consegue ver exatamente o que eu acabei de contar. Ele tem um resultado acumulado de R$ 1,28 por cota para ser distribuído. E no mês de janeiro de 2022 ele decidiu distribuir 69 centavos. Grande parte desse 1,28 distribuído veio de resultado do próprio mês de janeiro, como a gente viu, mas ele também teve resultados ali acumulados em relação a vendas de imóveis que ele gerou no mês de outubro e no mês de novembro. Tá vendo que ele teve um resultado aqui muito alto, R$ 3,46, R$ 3,21. Em dezembro de 2021, ele distribuiu R$ 2,75, tá vendo? Muito acima do resultado de 95 centavos. Da onde que veio esse 2,75? Basicamente veio desse resultado aqui, dessas vendas, que ele distribuiu grande parte dele no mês de dezembro. Ainda que esse fundo tenha um saldo acumulado maior para ser distribuído e que em algum momento isso vai acontecer. Vamos dar uma olhada agora como é que foi a rentabilidade histórica do HGRE11 versus ali alguns índices comparativos, como o IFIX e até o CDI. Então, desde o início, o HGRE11 teve um retorno de 319%, e se a gente comparar versus uma renda fixa do CDI bruto, ou seja, ainda tem depois que descontar imposto, ele teria rendido 197%. Então, o resultado do HGRE muito acima do CDI, um resultado fantástico. Por outro lado, se a gente olha nos últimos 12 meses, o HGE entregou um rendimento negativo, uma desvalorização de 4,3%, pior do que o IFIX e bem pior do que o CDI, né? E um ponto importante aqui, que eu sempre reforço sobre fundos imobiliários, olha só no gráfico. Se a gente tivesse considerado só o ganho de capital do HGRE11, ou seja, a valorização das cotas, olha como ele estaria bem abaixo do rendimento do CDI bruto e do rendimento do IFIX. Por outro lado, quando a gente adiciona os pagamentos de dividendos, ou seja, aquelas distribuições mensais, o resultado do fundo fica muito melhor, vai bem acima do CDI. Por isso que fundos imobiliários você precisa sempre considerar
como que foi a distribuição de proventos, a distribuição de dividendos ao longo do tempo. Não considerem, em hipótese nenhuma, apenas o valor nominal da cota, porque se o fundo distribui 95% do lucro dele a cada 6 meses, quer dizer que 95% do valor que foi gerado ao cotista foi distribuído em dividendos. Isso não é refletido na valorização da cota. Então, se você olhar só para a valorização da cota, na verdade você está desconsiderando praticamente todo o retorno que o fundo imobiliário deu ao cotista ao longo do tempo. E o HGR11 está composto da seguinte maneira: um patrimônio ali de quase 1,9 bilhões de reais apenas em imóveis. Ele também tem um pouquinho de renda fixa aqui, que é um valor em caixa. Tem outros valores que ele não especificou do que seria de 11 milhões de reais. Ele tem ainda mais 117 milhões de reais. Normalmente aqui é um valor de uma multa que algum dos inquilinos vai pagar ainda. E até aqui foi tudo positivo, né? Depois ele tem que abater 83,8 milhões de reais referentes a uma dívida de CRIs que ele precisa pagar, relacionado aí à reforma, resultando, portanto, num patrimônio líquido de 1,9 bilhões. Gigante esse fundo, né? Vamos dar uma olhada onde é que estão esses ativos. Esse é um fundo imobiliário, como eu já comentei, extremamente diversificado e ainda muito imóvel, que é ótimo, afinal de contas a gente está falando de um fundo com diversificação geográfica, diversificação de imóveis e diversificação de inquilinos. É uma bola a mais de segurança um fundo imobiliário desse tipo. Além disso, ele pontua aqui, para cada um dos principais imóveis dele, quanto que representa do valor patrimonial. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. O imóvel da Shukri Zaidan representa 19% do valor patrimonial do fundo. Depois ele tem também o imóvel alugado para TOTVS, que é 15%. Martiriano, como a gente viu, né, que é um imóvel que está em reforma, representa 14%. Então olha só como machuca aqui o resultado do fundo. A gente viu que ele tem uma vacância alta, a gente viu que um dos imóveis, o Martiriano, que é um imóvel muito relevante para o fundo, está em reforma, portanto ele não está gerando receita para o fundo imobiliário e que isso deve começar a melhorar ali no meio do ano, quando esse imóvel finalmente vai ser entregue. Então fica atento que pode ser que esse fundo imobiliário comece a melhorar as perspectivas para ele. E a gente vê que ele está muito bem distribuído, não só em geografias, né? Ele está muito mais concentrado em São Paulo, ainda que tenha uma distribuição no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. E quando a gente fala da região de São Paulo, ele está muito bem localizado ali próximo do centro e a zona oeste. Vamos dar uma olhada agora na vacância. Isso é ponto-chave para qualquer fundo imobiliário. Então, como a gente pode ver, a vacância financeira desse fundo está em quase 30%. Esse aqui é um grande ponto de atenção. Esse número aqui, de verdade, ele piorou muito por causa da pandemia, né, desde o início da pandemia, mas esse número idealmente deveria estar ali próximo de 10% ou menos. Então o fundo imobiliário tem um grande trabalho a fazer em conseguir realmente alocar essas áreas vagas e também conseguir garantir que não haja nenhum atraso de pagamento por nenhuma parte desses inquilinos. Esse é um fundo imobiliário que o tempo médio de contrato, né, desse fundo como um todo, que é o chamado Whale, está em quase 6 anos. Então, muito bom, excelente a previsibilidade, quer dizer aí que a gente tem grande parte dos inquilinos com contratos longos, o que dá uma segurança maior para todas as partes. A gente vê que ele tem 9% dos seus contratos sendo vencido agora em 2022, 7% em 2023, então bem tranquilo, 74% dos contratos vencendo só depois de 2026. Além disso, tem uma questão importante que você precisa acompanhar, que é quando que a revisional desses contratos, dos valores que são cobrados, é feito. Em 2022, a gente tem aqui 16% dessas revisões. Esse ponto aqui ele é muito importante porque se a gente está num momento de baixa do mercado, como essa que a gente está vivendo, uma revisional de contrato pode não ser muito bom para o fundo imobiliário. Em compensação, pode ser melhor para o inquilino. No nosso caso, a gente quer que seja bom para o fundo imobiliário. Se a gente está num momento em que tem muita vacância no mercado como um todo, quer dizer que os inquilinos vão ter aí uma possibilidade maior de barganha, de negociar aluguéis que sejam bons para os inquilinos e às vezes nem tão bons assim para o fundo imobiliário. Em compensação, se o mercado tivesse muito aquecido, é bom a gente ter revisão contratual, porque quer dizer que o fundo imobiliário consegue ter mais força na negociação. Nesse momento de baixa de mercado, a gente consegue ver aqui que o fundo não tem tanta revisional de contrato assim, são menos do que 15% de revisões a fazer, então acredito que está relativamente controlado esse item. A gente tem um ponto muito importante aqui, que é como que é o perfil desses empreendimentos. A gente tem um ponto de risco que 10,5% do empreendimento, né, de todo o fundo imobiliário,
é monousuário, quer dizer que de uma hora para outra, se o usuário sair e devolver aquele imóvel, o fundo imobiliário vai ter ali uma porrada de vacância maior. Agora 10% é bem controlado. A gente tem 16% em lajes, cuja participação desse fundo imobiliário é bastante relevante, e a gente tem, de verdade, a grande e maior parte desse fundo imobiliário sendo composto por torres corporativas, quase 68%. E uma torre corporativa normalmente costuma ter muita sala disponível para ser alugada e, por consequência, diferentes inquilinos, o que dá essa diversificação maior. Além disso, falando sobre reajuste dos contratos, quase 80% dos contratos ainda são reajustados pelo IGPM, o que beneficia o fundo imobiliário nesse momento, e 20% reajustado ao IPCA, que também nos garante uma proteção aí com a inflação. Então, muito bom a questão da distribuição de reajuste, dos índices de reajuste desse fundo. E tem um ponto bem legal que você pode acessar no relatório, eu não vou passar por tudo, mas você consegue ver aqui um detalhamento de todos os imóveis que esse fundo imobiliário tem. Então, quantas unidades esse fundo participa do prédio, quantos metros quadrados ele tem, né? Então, uma participação aqui nesse edifício Brazilian T-Part, muito baixa. Ele tem uma nota BB, então uma nota de menor qualidade. Por outro lado, ele está bem localizado, está próximo à Marginal Pinheiros, que é uma localização ali nobre para fundos de lajes corporativas. Bem como ele tem imóveis como o Berrini One, que é um imóvel de excelente qualidade, são 10.700 metros, ele tem uma nota AAA, AAA, que é a nota mais alta que o imóvel pode ter. Ele tem participação de 33% do imóvel e tem uma vacância alta de 40%. Então é um prédio de boa qualidade, mas que tem ainda um número de salas vagas elevada. Agora é sua vez de me contar. Você investe no HGRE11? Deixa aqui nos comentários se você é cotista desse fundo ou ainda se você investe em fundos imobiliários de lajes corporativas. Até a próxima, um grande abraço.